Olá, bem-vindo a mais um episódio do Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramês e esta semana tenho uma convidada especial que recebo neste podcast, uma convidada diretamente do Brasil. É verdade, hoje recebo Beatriz Borsato ou Bia Borsato para alguns. Bia, antes de mais, obrigada por teres aceito aqui o desafio de vires aqui ao meu espaço, ao meu podcast, a falarmos um pouco sobre a estratégia de comunicação digital da tua organização. O prazer é meu, Pedro. É sempre um prazer conversar com os meus colegas de Portugal e a gente está construindo esse conhecimento juntos, não importa a distância do oceano que nos separa, né? É verdade, eu sinto sempre você muito perto aqui de. Aqui, aliás, o LinkedIn não tem fronteiras, né? Então a gente toda hora Exato. estamos em todo lado, né? Bom, só para dar aqui um contexto aqui, atualmente a Bia ela é coordenadora de comunicação da Celta Brasil, uma empresa líder de mercado com mais de 20 anos dedicados ao desenvolvimento e comercialização de produtos compostos por zeólitas naturais. Bem, a primeira pergunta que tenho que fazer é para que possas explicar um pouco às pessoas que certamente estão a questionar-se o que é isso das zeólitas naturais. Vamos lá, gente. A zeólita é uma rocha, é um mineral natural de origem vulcânica. E a maior propriedade dela a gente chama de alta capacidade de troca catiônica. O que significa isso? Quer dizer que ela consegue absorver, reter na superfície dela vários elementos com muita facilidade e liberar esses elementos. Então, a nossa rocha super versátil. A gente consegue aplicar ela, por exemplo, no segmento de tratamento de água, e aí ela vai reter sólidos suspensos, vai remover a turbidez, coloração da água, funcionando como um filtro mesmo. A gente trabalha com ela lá na Celta não só natural, mas quimicamente modificada e fisicamente modificada. Então, ela acaba não tendo só as propriedades dela naturais, mas, por exemplo, ela adquire capacidade de remover ferro e manganês. Então, a gente tem produtos específicos. Aí ela pode ser utilizada no setor de nutrição animal, na ração mesmo do seu cachorro, do seu gato, para melhorar a consistência das fezes e remover o odor das fezes. Na agricultura, ela pode ser utilizada como protetor solar das plantas, dos frutos, pode ser utilizada para aumentar o funcionamento dos fertilizantes, não deixando que ele se perda por lixiviação, volatilização. E também em vários processos industriais. A gente aqui no Brasil utiliza muito para sabão em pó, para que ele melhore o tempo dele de prateleira, não fique empedrado. Mas a zeólita é um mundo à parte, Uau. assim, se você vai estudar, tem estudos Bom, no mundo inteiro, você pode usar para muitas coisas. bom, ficou aqui já uma explicação da Bia. Nós vamos colocar aqui nas nossas notas de apoio a este episódio alguns links, neste caso o link da Celta Brasil, para que vocês possam também conhecer um pouco melhor, para quem se manifestar aqui com alguma curiosidade para saber um pouco mais. Como já viram, certamente, se calhar, não faziam ideia, mas provavelmente também já têm em vossas mãos algumas destas zeólitas aqui que a Bia falou. Bia, falando para Com o certeza. mundo aqui e trazendo aqui para o nosso contexto do LinkedIn, que importância é que o LinkedIn tem na área em que a Celta Brasil atua? Podes-nos, assim, genericamente explicar um pouco desta importância que a presença nesta rede tem para o vosso segmento, para o vosso setor, para a vossa área de atuação? Vocês podem imaginar, a Celta é uma empresa do ramo industrial, né? A gente tem uma indústria, produz produtos. Mas mesmo assim, a nossa essência sempre foi um pouco fora da caixinha. A gente gosta muito de se alimentar das estratégias do B2C para trazer para o B2B. Então, a gente já tinha o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube bem alimentado e acompanhando as nossas estratégias. Mas aí a gente começou a entender que o LinkedIn era nosso espaço de fala também, porque o LinkedIn permite que a gente tenha um papo muito mais técnico, mais profundo, e que a gente consiga falar diretamente com os profissionais que vão colocar a zeólita ou não na empresa deles. Então, a gente conseguiu encontrar uma plataforma que consome um tipo de conteúdo diferente das outras redes e que tem totalmente a ver com a nossa cara também, sem deixar de abrir mão do nosso jeito divertido, acessível de comunicar.
Claro que também, obviamente, também é muito importante. Olha, isso também, como você acabou dizendo, acaba trazendo um tipo de conteúdo bem diferenciado, como você disse, das outras redes. E que tipo de conteúdo tu destacarias aqui que vocês têm utilizado e que acaba funcionando muito bem aqui no LinkedIn? Exatamente. Os conteúdos que a gente vê que tem mais resultados para a nossa empresa são principalmente os eventos. Então, aqui na Celta a gente tem o nosso Zeo Talk, que é um webinar que a gente faz todo mês. Então, a gente faz o evento lá no LinkedIn e consegue chamar as pessoas lá, ver também quem está se inscrevendo e continuar o contato por lá, né? Já chamar para uma conversa. Além disso, os outros conteúdos que não só o público externo, mas o público interno adora, são os conteúdos por detrás das câmeras, que a gente começa a contar um pouquinho mais do nosso dia a dia. Normalmente a gente fala sobre colaboradores específicos, aí a gente marca eles, eles comentam, a gente vê que isso gera efeitos positivos também para o público interno, que compartilha o nosso conteúdo e veste a camisa da empresa. Isso eu acabo notando também aqui que dentro da vossa participação aqui do LinkedIn, a Salta Brasil acaba já tendo outras, digamos, outras páginas filhas aí noutros países, não é assim? Exatamente, a gente tem os outros países, outras línguas, e aí a gente gerencia tudo isso, criando toda uma conexão no mundo inteiro. Ou seja, hoje aqui no LinkedIn, ou seja, temos não só a página da Celta Brasil, mas quantas outras páginas vocês têm do grupo? Atualmente a gente trabalha com a Celta Brasil para os conteúdos em português e o Zeu Group ES para os conteúdos em espanhol. A gente preferiu trabalhar por idiomas assim, mas a gente olha isso, como eu estava conversando com você antes, tem que sempre olhar e ver como que a gente pode fazer isso melhor. Tudo isso vai depender de como que é a sua estrutura, quantas pessoas você tem para cuidar das redes. Foi esse o melhor esquema que a gente arranjou atualmente, mas para o futuro pode ser que a gente tenha uma página inteira, desenvolva ela em vários idiomas, a gente já aprendeu com você várias possibilidades, e a gente vai sempre olhando para o interno e vendo, consigo fazer isso? Tenho gente suficiente? Tenho conteúdo suficiente? E vai melhorando. Olha, Bia, dentro dessa, obviamente, com todas essas presenças aí, como é que vocês conseguem manter essa consistência, né? Consistência que hoje é uma palavra importante aqui para a operação, não só no LinkedIn, mas em todas as outras mídias sociais, esta consistência com que nós vamos nos mostrando na vista de outros utilizadores. Como é que vocês conseguem com todas essas iniciativas? Que estratégias vocês usam? Perfeito. A primeira coisa que eu indico é ter uma equipe dedicada a isso, uma equipe de redes sociais que olhe para isso. A Celta optou por ter essa equipe interna. Muitas empresas optam por contratar uma consultoria, já uma empresa de propaganda que vai fazer isso para você. Mas a gente viu os benefícios de ter uma pessoa interna, porque ela assimila a cultura, ela sabe o nosso jeito de falar e sabe as novidades, tudo que está rolando muito na hora a hora, né? Então ela consegue postar uma coisa muito rápida e do nosso jeito, da nossa cara. Além disso, o segundo passo foi ver que a gente precisa melhorar, então tem coisas que a gente não entende. Então, por isso que a gente buscou um especialista, que é o Pedro, no LinkedIn, para a gente conseguir melhorar esse universo que a gente não conhecia. E a gente já começou a implementar, já na capacitação, algumas melhorias. Então, melhorar os nossos perfis pessoais, criar newsletter, começar a criar conteúdos específicos para o LinkedIn também foi uma virada de chave. A gente antes multiplicava os conteúdos do Facebook e Instagram, agora a gente produz conteúdos diferentes. E aí, para manter a constância, além da equipe dedicada, a gente precisa ter reuniões. Na Celta, a gente faz reuniões mensais, onde a gente acompanha os resultados e a gente vai aprendendo qual tipo de conteúdo que está dando mais sucesso, qual o formato. Vamos testando e melhorando uma mudança de cada vez para que a gente consiga ver os resultados com muita transparência. Foi por esse caminho que a gente foi e a gente acredita que tem muito que melhorar, mas a gente já está no caminho certo. O caminho faz-se fazendo, né? É mesmo assim, né? A gente Exato. faz aprendendo todos os dias, né? Olha, dentro dessa dinâmica aí, você já falou um pouco até também desse historial, como é que vocês conseguiram, dentro digamos assim, integrar dentro da estratégia geral da comunicação global do grupo, estratégia de marketing e comunicação, como é que vocês integraram aqui esse elemento aqui do LinkedIn? Isso acabou sendo mais fácil? Ou seja, hoje, quando certamente aqui, como você já falou, há já um histórico grande de trabalho aqui de mais de 20 anos, ou seja, todo o processo de comunicação já começou
faz tempo aqui. Como é que chegou esta integração? Se foi uma integração fácil, embora aqui, como você acabou dizendo, uma integração que exigiu algumas mudanças também, de algumas transformações, não é assim? Sim, mas para a gente acho que foi relativamente fácil, por ele ter uma aderência muito com o nosso estratégico. Assim, se você for pensar, o LinkedIn ele é uma rede social, então ele vai estimular a comunicação e a relação, né, entre as pessoas. E esse é um dos pilares das negociações B2B. Então, ele é mais um ponto de contato com a gente entre os nossos clientes, mais uma maneira da gente reforçar a marca, mais uma maneira de encontrar leads, aumentar o nosso network. Ele estava muito relacionado com coisas que a gente via que a gente estava fazendo já de outras maneiras e que a gente poderia reforçar a nossa. Então, a gente pensando no nosso BSC, a gente tem um cardzinho que fala fortalecer o valor de marca, reputação e relacionamento. Esse é o nosso guia. Então, o LinkedIn ele está exatamente linkado com fortalecer o valor da marca, a nossa reputação e o relacionamento. E eu acho que, assim, outro ponto importante que a gente está começando a desenvolver é dar clareza para os colaboradores sobre a oportunidade do LinkedIn e que não é só uma questão de marketing, mas que todos devem fazer parte para potencializar o uso dessa ferramenta. Isso que eu ia, inclusive, Então, falar com você sobre isso, não é? Como é que os colaboradores exato. têm visto e que papel têm tido eles, se um papel aqui muito mais distante ou se, por outro lado, um papel também de envolvimento aqui em toda essa dinâmica aqui da empresa aqui no LinkedIn. Se você for pensar, as relações, para elas serem mais fortes entre uma empresa e a outra, a gente precisa ter vários canais de contato. Então, eu preciso parar de entender que a minha relação com uma outra empresa vai ser só vendedor-comprador, que só o meu vendedor vai conhecer o meu cliente. Não. Então, eu vejo que o LinkedIn ele possibilita que o marketing da minha empresa, eu conheço o marketing do meu cliente, então o meu setor de supply faça conexão com o supply da outra empresa, e a gente começa a alinhar, a conectar esses laços de todos os setores, porque a gente pode todo mundo aprender juntos e oferecer ofertas, né, soluções, relações melhores para o nosso cliente. Então tem um valor muito grande, a gente não deixar só na mão do nosso vendedor ou só do marketing o LinkedIn. Ele é para todos os departamentos se Como é que conectarem vocês com as outras fizeram empresas. isso? Como é que tipo de iniciativas vocês fizeram aí? Deixa eu só dizer aqui que, para quem chegou e está a nos ouvir agora, estou à conversa com Bia Borsato, a coordenadora de marketing da Celta Brasil, e estamos a falar exatamente sobre o mundo aqui do LinkedIn para empresas, com exatamente aqui a partilha de experiências e de boas práticas que a empresa que, coordenada pela Bia, tem desenvolvido nestes últimos anos. Estava precisamente, Bia, a perguntar que iniciativas é que tens promovido internamente, que têm promovido exatamente para que os colaboradores estejam mais envolvidos aqui em toda a ação do LinkedIn. A primeira coisa que a gente fez foi capacitar o nosso time interno de marketing. Então, a gente reviu todas as nossas páginas e agora temos certeza que a gente minimamente sabe mexer melhor no LinkedIn, sabe da importância e começamos a nos conectar com os profissionais de marketing das outras empresas. O core vai ter que ser a gente. E aí depois a gente passou por um processo de convencimento das outras áreas, do RH, da equipe de vendas também, para eles entenderem, a gente está nessa etapa ainda, entenderem a importância da plataforma, e o meu próximo passo é dar capacitações para eles. A gente tem uma capacitação pronta, que a gente também fez junto com o Pedro, onde a gente mostra como que você deve, as primeiras utilizações, as primeiras configurações da plataforma, para você arrumar seu perfil, deixar tudo lá bonitinho, e as ferramentas, como que você vai encontrar pessoas específicas, como que você vai filtrar, o que você tem que pôr ali, quais conteúdos você tem que compartilhar, criar, como que você compartilha conteúdo da empresa, comenta. Então, a gente fez uma capacitação e junto com o setor de RH, a gente vai distribuir pouco a pouco para a empresa. Então, em setores, a gente vai começar com vendas, com a direção também, com eles se apropriando disso para que a gente consiga ter multiplicadores. Então, é ir passo a passo. Acho que essa é a minha grande dica. Não tenta pegar tudo de uma vez, né? Mostrar para a empresa inteira que o LinkedIn é importante. Vá contagiando a empresa passo por passo e comece pela equipe, a equipe que está cuidando disso, que talvez seja o marketing na empresa de vocês, a área de comunicação. Que bom, que bom, que bom. Isso é tão
tão interessante sentir esse envolvimento, até porque aqui no LinkedIn eu tenho clara certeza que empresas com equipas mais antenadas, mais envolvidas, mais que sentem parte da estratégia de comunicação acabam tendo melhores resultados do que outras onde esse departamento de marketing está meio que isolado, né? Fazendo um conteúdo do Exato. qual a própria empresa não se revê, o colaborador não sente aquilo como parte dele, não é? Mas sim para um público Sim. externo e do qual ele não se identifica, não é? Não se É identifica. uma Ferrari, né? A gente brinca que É, tem um potencial enorme. Se eu só do marketing, a minha página institucional posta, eu tenho um impacto. Agora, se o meu colaborador reposta, se eu tenho um vendedor que comenta, que compartilha aquilo para um cliente, o meu alcance aumenta exponencialmente. É essa estratégia que a gente está pensando. e bem, eu diria. Olha, Bia, queria perguntar-te também que se, de alguma forma, dentro daquilo que é, e já viste aqui, já falaste aqui um pouco do envolvimento dos colaboradores, mas se também procuram criar aqui algumas estratégias de interação com as pessoas que seguem a empresa, não é? Hoje, quem segue uma organização aqui no LinkedIn não faz aqui tem um propósito na maioria delas, ou seja, um propósito de busca de oportunidade, de conhecimento do mercado, até de uma empresa que compartilha boas práticas, mas vocês têm algumas dinâmicas aqui de interação com esses seguidores ou não? Sim, sim. Para vocês entenderem, atualmente a gente tem uma frequência de postagem mais ou menos de 3 a 4 vezes por semana, né? Que já gera um reconhecimento de marca bem legal, não é muito spot, e a gente mantém essa frequência. E além disso, a gente criou a newsletter também com os resumos do acontecimento do mês. Para estimular também a interação, a gente busca criar enquetes periodicamente, produzindo conteúdo que os colaboradores vão lá, a opinião deles, respondam algumas questões, e isso aumenta o nosso alcance, porque eles também acabam repostando esses conteúdos que têm mais interação. E outra estratégia que a gente fez foi criar chats com as equipes. Então, a gente tem um chat com a equipe de marketing, um chat com a equipe comercial, onde a gente avisa eles quando a gente posta novidades. Então, além do sininho lá, que eles sabem que eles têm que ativar, a gente tem esse chat para reforçar, onde eles conseguem já comentar, curtir, compartilhar muito mais facilmente. E também tem outra estratégia que a gente achou importante, é estimular comentários com call to action. Então, sempre no final do texto, a postagem ela precisa primeiro ter o formato do LinkedIn, aquele texto que gere uma reflexão, e terminar com um call to action, alguma pergunta, uma reflexão que a gente estimule no final, que as pessoas comentem aquilo, dêem a opinião delas, critiquem também, para a gente gerar aquela interação. Então você precisa perguntar, não só criar um texto final e tá tudo muito bonito, em que ninguém vai querer dar a sua opinião, sabe? Esse é sempre a gente sabe, o grande desafio, né? Hoje o usuário, o utilizador dos meios digitais acaba sendo sempre um utilizador muito passivo, muito silencioso, né? E, portanto, o desafio que todas as empresas têm aqui no LinkedIn é conseguir que o utilizador seja muito mais ativo, muito mais envolvido também, não é? E isso é um caminho muito difícil aqui. As pessoas são, por tradição, põem-se menos, não é? E então esse desafio da empresa é sempre constante, né? E nem sempre corre bem, outras vezes acabam as pessoas, e então em temáticas às vezes muito específicas, como é a vossa, né? Isso ainda acaba por ser mais desafiador, né? Mais Com desafiador. certeza. Bia, dentro daquela atividade que vocês estavam a falar, que falavas há pouco, da atividade mensal que vocês realizam, como é que vocês medem o sucesso da página? Que indicadores é que vocês acabam analisando? Olha, esse é o tema que a gente Medir ainda um está pouco do sucesso, precisando. não é? Sim, claro. Esse é um tema que a gente aprendeu nas aulas, mas a gente ainda está precisando evoluir. A gente ainda está entendendo melhor as métricas do LinkedIn e criando os nossos primeiros KPIs na área em relação às mídias digitais. Mas o que eu posso dizer é que, com certeza, o sucesso do nosso objetivo está relacionado com fortalecer o valor da marca, a reputação e relacionamento. Então, eu consigo medir pelo menos o alcance dessa marca, consigo medir que os meus colaboradores estão participando mais, estão criando, até quem não tinha perfil está criando. Então, isso eu estou vendo. Eu ainda não consigo medir exatamente em números,
mas a gente consegue ter essa sensação, já ver as coisas acontecendo. O próximo passo é realmente medir para a gente ir comparando e ir colocando metas. Esse é sempre um caminho que é importante, não é? Ou seja, para a gente perceber um pouco de todo o esforço que a gente acabou fazendo, de onde é que que resultados é que ele vai trazer, não é? No futuro mais próximo, não é? Objetivos mais, medidas de avaliação de curta duração até, ou daquelas aqui que a gente vai medindo mensalmente, até anualmente, no fundo, para a gente ver um pouco também todo o esforço que a empresa coloca, seja nos recursos humanos, seja na mídia paga e tudo mais, não é? Acabam tendo um resultado. Não é? Embora em algumas das situações a gente sabe que os resultados, no caso, de empresas muito com negócios B2B, são muitas vezes negócios que têm uma taxa de conversão muito lá longe, não é? Muito de médio e longo prazo. Não é? Então, às vezes, é difícil a gente conseguir fazer essa componente, não é? Não é tão direto, é um resultado intangível, mas eu tenho muita sorte que a minha empresa acredita e confia nisso. Eles também viram o trabalho que a gente já fez, né, no Instagram, no Facebook, e já reconheceram, então não teriam por que duvidar que isso de fortalecimento de marca, a gente está presente, está aparecendo, e não só aparecendo, mas também sendo ligado ao nosso valor de compartilhamento de conteúdo, compartilhamento de conteúdo técnico, de qualidade, pessoas que estão abertas a conversar, a gente só vai ser reconhecido por isso se a gente fizer. Então, estamos fazendo, e a gente tem muita certeza que estamos sendo reconhecidos por isso. E aí eu queria só adicionar o que eu estava pensando, Pedro, disso também de como engajar as pessoas. Uma ideia que a gente teve mais para o futuro talvez seja fazer um programa de gamificação com isso. Então, onde você estipule metas para as pessoas, prêmios também de quem que está mais interagindo, quem que está compartilhando. Você criou um conteúdo diferente, então você consegue ter clareza do que você quer. Por exemplo, eu quero aumentar a minha taxa de compartilhamento dos artigos que eu mesmo posto, que a minha página institucional posta. Então, eu faço um mapa de quem está participando dessa minha gamificação e eu estipulo prêmios para as pessoas. Quem que compartilhar até X publicações ganha tal prêmio, quem compartilhar mais ainda ganha outro prêmio. Então, a gente transforma isso num jogo onde as pessoas conseguem cumprir metas e vão ganhando. E nem precisa, às vezes, necessariamente ser prêmios físicos mesmo, ganhar alguma coisa, mas pode ser uma estrelinha, algum reconhecimento perante a empresa, num evento, a gente falar, até mesmo postar nas nossas redes, esse é o embaixador da marca da Celta, é uma pessoa que não é do marketing, mas é aqui de supply e está super engajada, a gente adora essa pessoa que está fazendo parte da nossa família de comunicação. Isso é super legal, traz reconhecimento para a pessoa, engaja ela mais ainda, e super a gente alcança melhor o nosso reconhecimento de marca, tanto interno quanto externo. Que bom, que bom. Gente, para todos já sabem, para quem me conhece não é diferente, sempre que falo com convidados do Brasil, tenho sempre a tendência natural para poder deixá-los mais confortáveis, falando sempre e desviando sempre um pouco para o meu português do Brasil. Bom, estamos a chegar ao fim deste episódio, que trouxe aqui uma voz vinda do Brasil a partilhar uma experiência sobre a forma como a organização tem feito pleno uso da rede profissional LinkedIn. Neste episódio, vou também nas notas deste episódio deixar o link para a página da Celta Brasil, para que possam acompanhar as diferentes atividades da organização e conhecerem também um pouco mais. Vou também colocar o link da página da Bia, bem também como o link, neste caso aqui, do website da empresa, para que conheçam um pouco melhor deste universo, se calhar, muito novo ou muito diferente, do qual nunca tinham ouvido falar. Bia, contigo queria agradecer-te esta participação de coração, desejar-te aqui as melhores felicidades também para os próximos meses, que os próximos desafios, que continuarão a ser muitos, com certeza, e já sabes que a minha porta está sempre aberta também para te receber, a ti e à tua equipa, para continuarmos esta jornada de aprendizado. Com certeza, Pedro, eu que agradeço, muito obrigada. Para a gente foi uma honra ter as aulas com você e participar desse podcast. Convido o pessoal a seguir a nossa página da Celta no LinkedIn, se conectem comigo também, vai ser um prazer conversar com vocês.
E com certeza vou programar minha viagem para Portugal, porque eu sou apaixonada pelos doces de Portugal. Vou programar para conhecer e fazer uma visita aí para vocês, para a gente se conhecer pessoalmente. Será a nossa convidada de honra aqui no escritório. Com certeza. Muito bom. Para si que aqui esteve a assistir, se entendeu que ou se entende que este episódio pode ser interessante para a sua comunidade, não hesite em partilhar e não hesite também em deixar-nos aqui uma pequena avaliação e um pequeno testemunho que poderá levar este podcast para mais utilizadores. Já sabe, continuamos a acompanhar-nos aqui. Na próxima semana voltaremos para mais episódios do Fala LinkedIn. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigada.